Olá pessoal, muito boa tarde para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Jornal Diário do Iguaçu. Estou recebendo no nosso talking de hoje o senhor Leandro Lorenzon, franqueado da Remax Chapecó. Muito boa tarde, senhor Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso talking day. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário e também sobre a nossa companhia. Perfeito, e para dar início então ao nosso talking, à nossa conversa, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho o que é e o que faz a Remax. Olha só, a Remax é hoje a empresa que mais vende imóveis no mundo e, por incrível que pareça, é a imobiliária que não vende nenhum imóvel. Olha só que engraçado e que interessante, né? O que acontece é que na Remax nós temos um formato de trabalho bastante diferente daquele que é conhecido pelas pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? Porque a nossa empresa ela teve origem nos Estados Unidos. A Remax nasceu em Denver, no Colorado, em 1973, e o nosso fundador ele foi um dos sobreviventes da Guerra do Vietnã. E quando ele voltou, ele trouxe alguns conhecimentos da arte da guerra, enfim, e trouxe para o mercado imobiliário. Ele era um corretor de imóveis e queria encontrar uma nova forma de trabalhar no mercado imobiliário. E foi a partir daí que ele construiu esse negócio tão bacana que está há 51 anos aí crescendo pelo mundo todo. Perfeito. Agora que você já contou um pouquinho sobre a história da Remax, né? Pode nos falar um pouquinho sobre a origem dela aqui em Chapecó, mais precisamente? Olha, em Chapecó a gente completou 4 anos agora. Dia 10 de outubro a Remax estava de aniversário aqui e foi presenteada com uma nova sede, não só para a própria franquia, mas para toda a comunidade. Mas antes disso, a Remax chegou no Brasil há pouco mais de 15 anos, né, em São Paulo, na capital dos negócios do Brasil, da América Latina. E até a gente conversava agora, se expandiu para o Nordeste, e aí foi para o Centro-Oeste e veio para o Sul do Brasil. Em Santa Catarina também, há pouco mais de 6 anos, então ainda somos muito recentes aqui e as pessoas já estão conhecendo o formato de trabalho da nossa empresa, que ela busca de fato trazer excelência para o serviço imobiliário, tanto para quem busca comprar, quanto para quem busca vender o seu imóvel. Certo, e quais são os serviços que a Remax oferece? A grande diferença da Remax é que, em contrapartida ao formato tradicional de se trabalhar no mercado imobiliário, que se enxerga o mercado imobiliário, onde os corretores basicamente são vendedores de produtos caros, né? Os corretores de imóveis, eles são licenciados para venderem imóveis. São focados e aprendem a fazer intermediação imobiliária. Isso é o que a gente vê no mercado imobiliário como um todo. Na Remax nós partimos do pressuposto não da intermediação, mas da representação imobiliária. Onde o corretor ele passa por inúmeros treinamentos, onde seu objetivo é representar os interesses de fato do cliente. Então, enquanto todo o mercado vende produtos para clientes compradores, o grande foco da Remax é entregar serviços de excelência, tanto para o cliente vendedor quanto para o cliente comprador. Então muda um pouco essa forma de pensar entre vender produto e prestar um serviço. São formas diferentes de se trabalhar. Quando a gente fala em serviço, eu falo em serviço de excelência. Então o cliente geralmente sai do atendimento com o nosso corretor muito mais satisfeito. Perfeito. Você pode nos falar um pouquinho em relação a Remax aqui em Chapecó? Quantas pessoas trabalham? Como que funciona o trabalho de vocês? Onde fica? Olha, a Remax aqui em Chapecó já ultrapassou a barreira aí de 30 colaboradores. São inúmeros corretores, alguns estagiários em processo de formação, né, corretores em formação que a gente chama. Temos uma equipe de staff bastante completa e essa equipe toda está hoje na nossa nova sede que fica na rua Mato Grosso, número 408D, no Jardim Itália, pertinho aí da Unicred, do Celeiro. E nessa nova estrutura a gente busca entregar para o nosso cliente uma experiência diferente do que simplesmente entrar em um escritório onde o objetivo dos profissionais é vender um imóvel para o cliente. Não, longe disso. Nosso objetivo aqui é receber o nosso cliente, tomar um cafezinho, bater um papo e entender de fato quais são os objetivos dele na busca por esse imóvel. Porque para nós, eu sempre digo que o imóvel não é fim, ele é meio. É o meio pelo qual eu busco para atingir um objetivo de vida. Se eu estou buscando comprar um imóvel, tem algum motivo ligado por trás disso. O nosso grande desafio é encontrar o porquê, encontrar esse motivo para encontrar o imóvel certo. Porque a gente não compra imóvel todo dia.
Então tem que comprar certo, né? É isso aí. E você pode nos falar um pouquinho, você comentou que existem corretores em formação, né? Existe uma faculdade hoje para ser corretor? Como é que funciona para a pessoa trabalhar com isso? Existe. A corretagem de imóveis é uma das poucas profissões de carreira hoje regulamentadas com um conselho tão profissional como é o nosso, né? Então, o corretor de imóveis, embora ainda seja uma carreira há menos tempo regulamentada, está caminhando aí no mesmo sentido dos advogados, dos médicos, dos engenheiros. Então, como já acontece nos Estados Unidos, aqui no Brasil os corretores, ao passar do tempo, estão sendo reconhecidos como de fato profissionais que são, como um advogado, como um engenheiro, como um arquiteto, como um médico. Por exemplo, nos Estados Unidos, os corretores da Remax, nossa empresa já está há mais de 50 anos no mercado americano, são tão reconhecidos quanto um advogado, ou quanto um engenheiro, ou até mesmo como um médico, até porque ganham tanto quanto ou até mais do que esses profissionais. Então, essa profissionalização faz com que, de fato, o corretor ele passe a exercer a sua verdadeira função, que é ajudar as pessoas tanto nessa tarefa tão desafiadora que é vender o imóvel, quanto para encontrar um imóvel que se encaixe na realidade da família, que de fato possa atender um sonho, atender um desejo que vai perdurar por anos. Então, para que isso aconteça, existe sim faculdade, existem cursos de graduação para isso, e o mais comum são os cursos técnicos. Então, geralmente porque é mais rápido. Então, o profissional que está buscando uma transição de carreira enxerga no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é cada vez mais um celeiro de oportunidades. Aqui em Chapecó mesmo, o mercado imobiliário é bilionário. O estoque imobiliário aqui ele bate a casa dos bilhões aqui em Chapecó. Então isso atrai muitas pessoas, atrai muitos potenciais corretores para esse mercado. Eles buscam geralmente esse curso técnico, que é o curso técnico em transações imobiliárias, que é o ponto de partida, e também pode ser feito curso superior, bacharelado ou até o tecnólogo, embora leve um pouco mais tempo. E aí dentro da Remax, esses profissionais que fazem esse curso técnico ou tecnólogo encontram uma nova universidade. Tanto que nós temos uma universidade corporativa. Nossa empresa foi a primeira a lançar um satélite no espaço na década de 80, quando não tinha a internet como é hoje, justamente para levar essa informação, levar o conhecimento e a educação. Nós entendemos que a educação transforma o mundo, transforma não só o mundo como um todo, mas o mundo, o universo das pessoas. Então os profissionais bem educados, bem treinados, nós temos todas as semanas aulas, treinamentos, e nós investimos pesado nisso. Por isso que os nossos profissionais eles têm resultado acima da média. A média de transação hoje do corretor da Remax é a maior do mundo. Então a nossa força de venda hoje, eles vendem um imóvel a cada 20 segundos. E não é por acaso, mas é porque de fato os profissionais são os mais bem treinados e conseguem ajudar mais pessoas a comprar ou vender seu imóvel. Perfeito. E falando um pouquinho sobre o público que a Remax atende, quais são as burocracias que existem hoje para que a pessoa possa estar adquirindo seu imóvel? Olha, já foi muito mais complexo, né? A grande verdade é que o caminho mais longo para se comprar um imóvel, até para se vender, é justamente aquele que vai contra o corretor de imóveis. O caminho mais longo para comprar ou para vender imóvel é aquele que busca não procurar o corretor, porque o corretor ele é o elo de ligação entre o cliente e o imóvel, ou entre o proprietário do imóvel e o futuro comprador desse imóvel, porque todos esses aspectos burocráticos eles são resolvidos pelo corretor. Então o corretor ele é um profissional treinado, qualificado, que conhece todo esse caminho das pedras para que o cliente não precise sofrer e passar por esse processo, porque geralmente acontece poucas vezes na vida que uma pessoa que não tem essa experiência compra ou vende imóvel. A gente faz isso milhões de vezes, já fizemos isso milhões de vezes, aliás, bilhões de vezes. A Remax já vendeu mais de 1 bilhão de imóveis, então a gente tem essa experiência aí ao longo de mais de 50 anos para conseguir facilitar a vida. Então essa burocracia o cliente nosso não precisa se preocupar, é só vir até nós. Fazer essa desburocratização do negócio. Desburocratização, exatamente essa palavra, para encurtar o caminho, para facilitar. Até porque senão a experiência da compra de imóvel se torna uma coisa chata, maçante, cansativa, e de fato é. Então é para isso que a gente está aqui, para que seja uma experiência leve, bacana, para que o sonho não se torne pesadelo, mas que de fato seja uma realização para toda a família. Certo. E quantos imóveis vocês têm mais ou menos à disposição para serem adquiridos aqui em Chapecó? A grande verdade é que nós trabalhamos com uma carteira muito rápida. Nossa carteira ela vende imóveis todas as semanas. Então, da mesma forma que estão entrando imóveis para nós, estão saindo imóveis. Nós trabalhamos em rede.
Então hoje quem procura a Remax aqui em Chapecó tem acesso não só aos imóveis de Chapecó, mas também aos imóveis do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então só no Brasil já passam de 68 mil imóveis que a gente tem para os nossos clientes ter acesso. Seja em Chapecó, seja Xanxerê, Xaxim, seja no Rio Grande do Sul, litoral catarinense, né, que procurado. É muita procura, muita gente procura o litoral catarinense, que de fato é um dos grandes destinos, não só de turismo, mas também de investimento, né? São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Nordeste, a gente falava agora sobre isso, né? Muitos negócios acontecem no Nordeste e fora do Brasil. Nós temos clientes aqui negociando imóveis no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa já negociamos imóvel em Portugal. Então a nossa base de imóveis, em primeiro lugar, ela é altamente qualificada. Todos os imóveis da Remax são imóveis com documentação em dia, documentação pronta para poder fazer um financiamento imobiliário, né? Que hoje de cada 10 imóveis residenciais que são adquiridos, 9 são por financiamento. Então é imprescindível que esse imóvel passe por um processo que nós chamamos de diligência documental. Então o que a gente vê aqui no mercado, não só fora das imobiliárias, mas em muitas imobiliárias também, a maioria dos imóveis não possuem essa documentação em dia. Pega-se de qualquer jeito imóvel para dizer que tem. Não, nós temos um processo muito criterioso, porque quando o cliente ele vê uma placa da Remax, ele vê um anúncio da Remax, ele tem certeza que aquele imóvel não é dor de cabeça, não é pegadinha, não é armadilha, mas sim a tranquilidade de comprar um imóvel certo, colocar o seu dinheiro, o seu patrimônio em algo que não vai trazer problema, que o sonho não vai virar pesadelo. Então nós temos muitos imóveis, todos eles qualificados, todos eles a preço de mercado. Nenhum imóvel na Remax entra sem uma avaliação prévia, para que tanto o vendedor tenha certeza de que está fazendo uma venda pelo valor justo e correto, sem perder dinheiro, e também sem, às vezes, imaginar, sonhar um preço que vai ficar à venda talvez por anos e anos, e também o comprador tenha certeza de que está comprando um imóvel sem nenhum problema, com a documentação 100% liberada e dentro do preço justo também de mercado. É importante destacar, Leandro, para que as pessoas não cuidem no clicar em qualquer link, né, para que não caem em golpes, porque o mercado imobiliário existem bastante pessoas que têm interesse em fazer golpe, como é um valor muito alto, né, a compra de um imóvel. Importante que fique esse alerta, né. Não só isso, mas veja bem, imagina você colocando seu imóvel à venda hoje. Aí você coloca uma placa na frente escrito "Vendo meu imóvel". Começa a divulgar esse imóvel nas redes sociais, em portais aleatórios. Começa a bater pessoas na sua porta, entrar na sua casa, junto com a sua família. Você sabe quem é essa pessoa? Qual é o grau de segurança que você tem em aceitar entrar qualquer pessoa dentro do seu imóvel? Aliás, o quanto você está disposto a correr esse risco? E é algo realmente preocupante, porque não existe uma pré-qualificação quando eu estou anunciando o meu imóvel. Simplesmente eu quero ver visitas acontecerem. Isso não acontece conosco. Na Remax nós temos um processo de qualificação antes dessas visitas. É claro que nós não temos como blindar o imóvel e também o proprietário de quem quer que seja, porque pode sim haver pessoas profissionais que usem de má fé. Mas o que a gente viu até hoje é que nós não tivemos nenhum caso de assaltos, de riscos, de roubos nos imóveis, porque quando passa por uma imobiliária que a gente solicita documentação do cliente comprador ou do potencial comprador, a segurança envolvida nesse negócio, nessa visita, é muito grande. Então eu acho que o grande risco que existe aqui começa da entrada no imóvel. Quem é que está entrando no seu imóvel desacompanhado, junto com você, com a sua família? Então esse é o primeiro ponto, segurança de quem entra no imóvel. Segundo é a documentação. Eu acho que esse é um dos maiores golpes que podem existir, é comprar um imóvel sem escritura. E você só é dono do imóvel se você tem a escritura dele. E infelizmente existe uma parcela muito grande, no Brasil chega a quase 30% dos imóveis que não tem documentação. Aí você imagina que dá toda uma expectativa para a família, e o papai, a mamãe, os filhos visitar o imóvel, já imaginar passando o final de ano na casa nova, e na hora de fechar o negócio descobre que esse imóvel não está regularizado. O tamanho da frustração, a tristeza que causa, isso também é um sentimento que a gente busca cuidar dos nossos clientes, para que o nosso cliente tenha certeza de estar entrando numa casa, num apartamento que vai ser de fato a futura morada, que vai trazer realização, que vai trazer felicidade e, acima de tudo, com a credibilidade de uma marca com mais de 50 anos no mercado, né?
Perfeito, Leandro. Então, muito obrigado por falar um pouquinho sobre a Remax aqui para nós do Diário do Iguaçu. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse o convite para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando por meio das redes sociais, para que vá até a Remax para conhecer um pouquinho, quem tem interesse em adquirir seu apartamento e também quem está pensando em vender. Claro, com certeza. Vou falar agora então com você que está nos assistindo aqui, né? Está nos acompanhando aqui nesse bate-papo. Para você que nunca ouviu falar da Remax, essa é a oportunidade de você conhecer o que nós, dentro da Remax, conhecemos. Eu trabalho no mercado imobiliário há mais de 15 anos e há 5 anos eu conheci a Remax e transformou a minha forma de entender o mercado de imóveis. Para você que pensa em comprar, que pensa em investir no mercado imobiliário, que pensa em vender o seu imóvel, não faça um negócio sem antes conversar com um dos consultores, com um dos corretores da Remax, porque você vai entender uma nova realidade. Um novo mercado imobiliário ético, honesto, transparente, comprometido com o cliente e, acima de tudo, focado em fazer bons negócios. Então, para você que está nos assistindo, nosso endereço é na Mato Grosso 408D, do ladinho do Unicred, do Celeiro. Venha nos fazer uma visita, conhecer nosso escritório, conversar com a nossa equipe e ter a certeza de fazer um bom negócio com a gente. Certo, Leandro, muito obrigado. Em nome do Diário do Iguaçu, desejamos muito sucesso à Remax e a todo o seu negócio. Muito obrigado. Recebemos o nosso talk, então, senhor Leandro Lorenzon, franqueado da Remax Chapecó. E para que você fique bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Diário do Iguaçu, e também o nosso site derregional.com.br.